Graça e paz, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Estamos aqui mais uma vez para termos a nossa célula, termos o nosso momento de estudo da palavra do Senhor, e é com muita alegria, com muita honra, com muito respeito e dedicação que a gente se aproxima da tua casa, da tua vida, para podermos juntos estudarmos a palavra do Senhor, tá bom? Que a graça soberana do nosso Senhor e Salvador seja derramada sobre todos vocês. Vamos iniciar, vamos começar a nossa célula de hoje. Pedir a pastora Deise que esteja orando por nós e assim a gente dá início à nossa ministração de hoje. Senhor, nós te agradecemos e te bendizemos, Deus, por mais um dia, Deus, por mais um momento, Deus, estarmos juntos em comunhão e que a tua bênção, Deus, e a tua graça esteja derramada, Deus, sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, graças a Deus. Nós estamos falando sobre como vencer, como estabelecer a nossa vitória sobre as fortalezas, como a gente quebra as fortalezas. E nós falamos semana passada que a fortaleza ela é quebrada pela palavra da verdade. A verdade, ela quebra a fortaleza que está aqui na nossa mente, aquelas coisas, né, de baixa autoestima, alta autoestima, pensamentos equivocados e qualquer outra situação semelhante, situações que vão fazer confronto na sua mente. É com a verdade que nós estabelecemos as nossas conquistas. E como que a gente aplica a verdade nas nossas vidas? Nós precisamos estar diariamente colocando a nossa mente em submissão à verdade. Não é uma coisa simples de se fazer. A mente estar submissa diariamente, os nossos pensamentos estarem diariamente submissos à vontade do Senhor, a pensamentos que exaltem, que glorifiquem ao Senhor, pensamentos contrários até mesmo às nossas vontades, não são fáceis. A obediência a Deus é uma exigência contínua nas nossas vidas. Tanto que lá em Josué, Deus fala para Josué, medita no livro desta lei dia e noite, para fazeres conforme tudo aquilo que está escrito ali, e então você será bem sucedido naquilo que você programar. Capítulo 1 de Josué está escrito isso aí a partir do versículo 5. Então a gente encontra na palavra do Senhor que nós precisamos diariamente submeter a nossa vontade, a nossa mente, para que ela produza aquilo que está no coração de Deus e não necessariamente aquilo que está no nosso coração. Amém, querido? Lá em Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, a gente também encontra a menção de Jesus dizendo o seguinte: se você quiser me seguir, se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. E Mateus até diz que ele deve renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. Então, é uma medida diária, a nossa submissão à vontade do Senhor, a nossa mente submissa aos pensamentos que vêm do alto. A sabedoria lá de Tiago, capítulo 3, versículo 17, a sabedoria que vem do alto, a gente precisa constantemente levar o nosso pensamento a isso. Nós precisamos entender que essas fortalezas são um padrão fortalecido de pensamentos e ações que cremos que não podem ser mudados, mesmo que saibamos que esses pensamentos são contrários à vontade de Deus. Então, fortaleza é isso. A gente sabe até que está errado, mas a gente não consegue vencer porque é mais forte do que nós. Então, nós precisamos verdadeiramente colocar nas nossas vidas naquele que é mais forte. Não é verdade? Jesus ele diz que tem um valente na casa e chega um valente mais forte, aquele valente que está lá, ele precisa ser amarrado e vencido, Então o valente mais forte domina sobre aquela casa. Então na nossa vida nós precisamos entender que existe um valente, o nosso Senhor, e naquilo que nós temos fraquejado, naquilo que estamos sendo enfraquecidos, nós precisamos recorrer ao valente das nossas vidas, e esse valente é o leão da tribo de Judá, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, querido? Então eu quero te dar alguns valores hoje que nós precisamos aplicar nas nossas vidas.
Lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4 e 5, que a gente tem feito menção diariamente, né, nas nossas ministrações de célula, lá diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruição, ou para destruir fortalezas e sofismas, destruir toda altivez, todo argumento, toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E preste atenção na parte final desse texto que diz: para levarmos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Levar cativo o pensamento. O que é cativo? Cativo é algo prisioneiro, né? Algo que está preso a alguma coisa. Então todo o nosso pensamento ele precisa estar preso a Cristo. Paulo ele inicia algumas das suas epístolas dizendo: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Né? Então Paulo ele quer levar em todo o tempo a mente dele a ser uma mente cativa ao conhecimento de Jesus Cristo, o Senhor. Ele ainda diz até lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 16, que nós temos a mente de Cristo. Nós precisamos tornar a nossa mente como a mente de Cristo. Então nessa luta, nessa batalha, nesse confronto da nossa mente, do nosso pensamento, colocar esse pensamento na submissão a Cristo, nós precisamos em todo o tempo entender que é um pensamento que vai à guerra. Ele não espera a guerra vir a ele. Ele se levanta e vai no fronte de batalha. Né? A 2 Coríntios aqui representa para nós uma força militar invasora. Né? A gente que luta contra, a gente que vai buscar os cativos, a gente que vai tornar a nossa mente. Então é uma atitude de ação, né? De ação. Então nós precisamos ter essa atitude nas nossas vidas, essa ação de levar o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Para isso nós precisamos entender duas implicações que esse texto nos diz. A primeira implicação é a seguinte: adequar a nossa mente à obediência de Deus nem sempre é uma tarefa fácil. Nem sempre vai ser fácil nós colocarmos a nossa mente cativa a Cristo. É a primeira implicação. Se fosse fácil, não seria uma batalha. Se fosse fácil, não seria uma guerra. Armas não seriam necessárias. Ainda mais armas espirituais. As armas da nossa milícia não são carnais. Então a primeira implicação é que não é fácil levar a nossa mente à obediência de Cristo. Como a mente tem influência em tudo que o ser humano faz, não nos surpreendamos que o diabo, Satanás, ele quer comandar o nosso pensamento e levar a gente para longe do Senhor. As armas espirituais são verdadeiramente poderosas para destruir essas atitudes, essas investidas do maligno. Essa batalha, ela é real. Você tem que ter entendimento disso. Não é fácil levar a tua mente cativa ao Senhor. O inimigo, ele luta ferozmente para que você se distancie de Deus. E essa batalha, ela não é fictícia, ela não é ilusória, ela é real. É uma luta real, verdadeira. Então, diariamente, nós precisamos lutar para manter a nossa mente pura diante de Deus e para também obedecer ao Senhor. Precisamos considerar alguns processos valorosos nesse desenvolvimento. Primeiro, a gente precisa estudar a palavra do Senhor diariamente. Falei lá de Josué no capítulo 1. Diariamente a gente precisa buscar isso ao Senhor. Capítulo 1, versículo 5, se não me falha a memória. Né? Medita no livro dessa lei noite e dia, para você fazer tudo que está ali, e então você vai ser bem sucedido. Conhecer a verdade, Oséias capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Então em todo tempo nós precisamos buscar isso, todo dia, estude a palavra, conheça a verdade.
Creia e aceite a verdade do Senhor para a sua vida. Creia. Quem crer em mim, falei isso semana passada, como diz as Escrituras, rios de água viva, de águas vivas fluirão do seu interior. João capítulo 7, versículo 38. Creia absolutamente no Senhor. Quem crer no Senhor será salvo. Marcos capítulo 15, versículo 16. Nós precisamos em todo o tempo buscar isso para as nossas vidas. Expulse diariamente as mentiras do diabo na sua vida. Expulse o inimigo todos os dias com as mentiras que ele vem trazer contra você. Tiago capítulo 4, versículo 7. Submetei-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ok? Então é resistência, é expulsar diariamente o inimigo da sua vida. Praticar a verdade. João diz para nós que se nós dermos frutos consideráveis todos os dias ao Senhor, seremos verdadeiramente discípulos do Senhor, não é? Lá em João 15, versículo 8 diz isso para nós. Então, nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem frutos. Que frutos são esses? A prática da verdade nas nossas vidas, a obediência ao Senhor em nossas vidas. O pessoal que está anotando aqui, está anotando tudinho? Está conseguindo? Beleza, então ótimo. E finalmente, peça sempre direção ao Senhor para tudo aquilo que você vai fazer. Peça direção ao Senhor. A palavra do Senhor diz que o caminho dele é perfeito, a palavra dele é poderosa. Então busque isso. Busque verdadeiramente em todo o tempo a palavra do Senhor na sua vida. Porque o caminho dele é perfeito. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, direcione a tua vida nisso, naquilo que o Senhor tem para você. Essa é a primeira implicação. A segunda implicação é que nós precisamos também lutar em favor de outros. Não somente para nós mesmos, mas também em favor de outros. O que Paulo diz assim, ó, ele levar todo o pensamento, quando ele coloca todo aqui, não é só o nosso, mas de outras pessoas também, a obedecer a palavra de Cristo. Ele faz isso com Filemão, quando ele escreve a sua carta para Filemão, e ele fala para Filemão que tem uma pessoa muito amada ali, que precisa dos cuidados de Filemão, não é? Que precisa que ele reconheça que Cristo é o Senhor da vida dele, e desse irmão amado, né? Que ele manda ir ter com Filemão. Essa pessoa é o Onésimo, né? Tô certo? Obrigado, o pessoal me ajuda aqui, muito bem. Onésimo, ele havia ferido, né, Filemão na sua alma, não no seu físico, mas na sua alma, na sua dignidade. E depois ele se encontra com Paulo, porque Paulo foi, né, discipulador de Filemão, e agora parece que no texto, né, parece que ele se encontra, Onésimo se encontra com Paulo nas prisões, e lá ele conhece Cristo, e ao reconhecer Cristo, Paulo fala para Filemão assim, recebe-o como se você estivesse recebendo a mim mesmo. Olha que coisa extraordinária, porque a mente de Onésimo foi mudada. Quando ele estava com Filemão, ele tinha uma mente, mas depois que ele se encontra com Paulo, né, depois de percorrer aí pela verdade, a mente dele foi transformada, como Romanos 12, 2 diz para nós, né? Não vos conformar a este mundo, mas ser transformado diariamente pela renovação da nossa mente. E aí a gente conhece a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. É isso que estava sendo apresentado para Filemão, né? Um Onésimo diferente. Quando a gente está lá em Atos no capítulo 8, também a gente encontra, né, Simão o mágico sendo transformado diariamente. E esse processo de transformação, quando Pedro e João chegam naquele lugar, ele vê lá o Espírito Santo, quando eles estão orando, descendo sobre a vida daquelas pessoas, eles falando assim, né, sendo cheios do Espírito Santo. Simão fica maravilhado com aquilo e quer comprar aquilo. A mente dele ainda precisa ser mudada. E Pedro é mais veemente, né, mais duro com aquele homem que está sendo transformado. Mas essa dureza foi necessária
para que aquele homem pudesse recorrer a uma mente sadia, ter uma mente madura. Então, a segunda implicação é para que também outros alcancem a verdade e sejam libertos. João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nós precisamos trazer as pessoas cativas a Cristo Jesus, o Senhor, em todo o tempo. E colocar nas nossas mentes e também nas mentes dessas pessoas que o novo de Deus chegou. Isaías 43, versículo 18, não ficar preso ao passado, às coisas antigas. No versículo 19, Deus diz que está trazendo coisas novas na vida de cada um deles, trazendo rios sobre os desertos, manancial sobre os ermos. Assim que é uma vida poderosa no Senhor. Precisamos deixar os pensamentos cativos. Como nós podemos deixar os nossos pensamentos cativos? É encher os pensamentos daquilo que agrada ao Senhor. Já falei isso aqui várias vezes, mas é um versículo que me chama muita atenção. Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9. Tudo que é verdadeiro, tudo que é louvável, tudo aquilo que agrada ao Senhor, é isso que nós precisamos colocar nas nossas mentes. Se é justo, se é puro, se é amável, se há algum louvor, isso ocupa o nosso pensamento. E o versículo 9 diz assim, e o que aprendestes e recebestes e ouvistes, pratica isso, pratica. Então nós temos que praticar o que nós aprendemos, o que nós recebemos, o que nós vimos, o que nós ouvimos. E quando nós praticamos, o Deus da paz estará conosco. Uau! O Deus da paz estará conosco, é isso que diz o versículo 9, lá de Filipenses 4, versículos 8 e 9. Então nós, em todo tempo, podemos fazer isso. Bombardear a nossa mente com coisas que são, com pensamentos que são honrosos. João 15,15, diz para a gente algo extraordinário, que nós somos amigos de Jesus. O texto lá diz assim, eu não vou chamar vocês mais de servos, porque os servos não sabem o que fazem o seu Senhor, mas eu vou chamar vocês de amigos, porque tudo eu tenho revelado para vocês. Então, quando Cristo olha para nós, Ele olha para a gente como amigo dele. E às vezes nosso pensamento ponta que Ele é aquele algoz, Eu falhei, eu pequei, eu errei, então o Senhor está ali com a foice, com aquela foice da morte para dar uma cipada na gente. Pelo amor de Deus! Então nós precisamos bombardear as nossas mentes com pensamentos que sejam assim. Cristo, nosso amigo. Romanos 6, 22 diz que nós fomos libertos do pecado. Nós fomos livres do pecado. Então a santidade agora está reinando nas nossas vidas. Olha que coisa extraordinária que nós aprendemos. Aliás, Romanos fala muito da justificação das nossas vidas. Então nós precisamos em todo o tempo buscar isso. Buscar essa verdade de Romanos 6 para as nossas vidas. Do versículo 22, que nós fomos livres, transformados, é o que o texto diz para nós. Frutos de santidade devem ocupar agora os galhos da nossa vida. Nós temos os frutos da santificação nas nossas vidas. E com isso nós temos a vida eterna. Mais um pensamento que deve ocupar a tua mente, querido. 2 Coríntios 5,17, que nós somos novos, nós não somos antiquados, nós não vivemos nas coisas velhas, coisas novas nas nossas vidas. 1 Tessalonicenses 5,5, diz que nós somos filhos da luz. É isso que tem que ocupar a sua mente, que você não é filho das trevas, que você é filho da luz. A luz está na sua vida. E por fim, nós precisamos viver a verdade de Deus aplicando a fé. Aplique a fé todos os dias na tua vida. Efésios 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus.
E ali, no capítulo 11 de Efésios ainda, nós encontramos homens, heróis que são chamados ali. Heróis da fé. Abraão, Moisés, Josué, Raabe, uma mulher que era pecadora, não é? E quando Josué vai entrar em Jericó, ela dá a direção para eles e coloca uma corda lá, coloca um sinal na casa dela e tudo cai. Todo o muro cai, mas a casa dela não cai, está sobre o muro. O muro que estava na casa dela não caiu. Fé. Então, em todo o tempo, querido, aplique fé na tua vida. Aplique a fé, porque a fé te leva a conhecer Deus profundamente. 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, Paulo diz que ele encerrou a carreira, terminou tudo, fez o bom combate, mas ele guardou a fé. Então, guardar a fé, até mesmo quando a gente já está lá, já fez tudo certinho, aplique a fé, continue guardando a fé, continue sendo motivado pela fé. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo extraordinário na tua vida, na tua casa, no teu casamento, no teu trabalho, no teu ministério, na tua sociedade. O Senhor vai fazer frutificar a tua história. E o teu pensamento vai estar sempre assim, ó, envolvido com Ele. Tá bom? Aplique essas verdades e o teu pensamento vai ser cativo à obediência de Cristo. E as pessoas ao seu redor também vão ser motivadas a terem pensamentos cativos a Cristo Jesus, a obediência a Ele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde, te abençoe. E a Leidiane vai orar encerrando essa célula, esse estudo, e a palavra do Senhor habite ricamente no teu coração. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Amém? Senhor, nós queremos louvar, Deus, o teu nome, Senhor. Uma dessa palavra, Deus, que o Senhor trouxe, Deus, até nós hoje. Nós queremos, ó Deus, pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, a buscar, Senhor Deus, essas verdades, ó Deus. A estar, Senhor Deus, colocando, ó Deus, as nossas vidas, ó Deus, diante do Senhor, Sim, Deus. Pai. A trazer, Senhor Deus, a nossa mente, Deus, cativo, Deus, a tudo aquilo, ó Deus, que vem do Senhor, Pai. No nome de Jesus, Deus. Que tudo, Deus, que foi falado, Deus, que nós possamos, ó Deus, buscar, Senhor Deus, e aplicar, Senhor Deus, nas nossas vidas, Pai. Nós damos, ó Deus, liberdade para o Senhor fazer, Senhor Deus, nas nossas vidas aquilo que é a sua vontade, Pai. Que nós possamos, ó Deus, te ouvir, Senhor Deus, entender, Senhor Deus, qual é a sua vontade, Deus, e te obedecer, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. Nós te adoramos, ó Deus, te louvamos. Pedimos que o Senhor esteja, Deus, conosco durante todo o restante dessa semana, Pai. Continua, Deus, falando conosco, Deus. Continua, Senhor Deus, nos direcionando, Deus, aquilo que nós temos que fazer, Senhor Deus. E ensina-nos, ó Deus, assim como nós aprendemos hoje, Senhor Deus, a guardar a nossa fé, Pai. No nome de Jesus, nós agradecemos, ó Deus. Muito obrigada, Pai. Amém. Enquanto a Leidiane estava orando, eu lembrei de mais um versículo que fala de obedecer, ouvir a voz do Senhor. Isaías capítulo 1, versículo 19 diz que nós comeremos o melhor dessa terra se ouvirmos e obedecermos a voz do Senhor. Então aplica isso na sua vida, amém? Obedeça a voz do Senhor, ouça a voz do Senhor, aplique a sua mente a Ele e você vai comer o melhor dessa terra. Beijo no seu coração, graça e paz. Até semana que vem, em nome de Jesus.